Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Aleluia, somos verdadeiramente o povo, a nação santa, escolhido para ministrar diante do Senhor um louvor sincero. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. Uma excelente tarde de segunda-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra pelo melhor e o maior sistema de rádio via cabo do mundo, o sistema de rádio comunitária, que estão interligados em várias comunidades do município da Serra, da Grande Vitória, do estado do Espírito Santo e com certeza em outras cidades também de outros estados brasileiros. Estamos começando nesta segunda-feira tão abençoada para mim e para você, mais um programa Falando de Jesus, para nós sermos verdadeiros adoradores de Jesus. Seus verdadeiros, uma nova geração de adoradores verdadeiramente de Jesus. Porque, com certeza, Deus nos ensina a toda hora, a todo minuto, que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, independente do nosso credo, independente da nossa religião, independente realmente de que nós possamos estar fazendo, nós devemos ser adoradores, verdadeiros adoradores. De que forma ser adoradores? É fazendo culto ao Senhor Jesus, exatamente 24 horas por dia, desfazendo-se daquilo que o mundo nos oferece, desfazendo daquilo que não faz bem à carne, desfazendo daquilo que realmente possa nos levar a perder a salvação eterna. Verdadeiros adoradores é aqueles que se prostram diante de Jesus e adoram Ele em espírito e verdade, fazendo assim a sua vontade, a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, hoje é segunda-feira, exatamente 27 de fevereiro do ano de 2017. Com muita alegria e com grande satisfação, a Deus eu sou grato por mais um dia que Ele permitiu que eu pudesse estar aqui para mais uma apresentação deste programa que não é meu, deste programa que não tem nenhuma placa denominacional, deste programa que é voltado exatamente pelo Espírito Santo de Deus, aonde você de segunda a sábado ouve sempre a palavra que o Senhor dá aos seus mensageiros para trazer para a minha vida e para a sua vida. Geração de adoradores, precisamos de renovar exatamente os nossos votos com o nosso Deus, porque o fim vem e o fim está próximo. O Messias está chegando, porque os fins dos tempos estão se aproximando, porque grandes coisas estamos vendo que está acontecendo. Não deixe para a última hora aquilo que você possa fazer hoje, se entregando e adorando ao nosso Deus, aquele que te alimenta, aquele que te dá vida, aquele que te dá o Espírito para você falar, para você andar, para você ouvir. Você que é um ser perfeito na presença do Senhor, mas agradece ao Senhor. Preste sempre o culto ao seu Deus, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, e também o seu Filho amado que morreu numa cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Agora na Serra são 18 horas, eu quero desde já agradecer a Deus, também aqui fazer menção a Deus por mais um ano de vida ao qual Ele concedeu a minha querida amiga, a jovem Kiara Milagre de Amorim, que está fazendo hoje 4 anos de idade. Que o Senhor possa derramar sobre a vida desta criança todas as sortes de bênção, que ela possa aprender, ainda criança, os caminhos que deve andar sempre na presença do Senhor. E assim for, da vontade e da permissão de Deus, que os seus pais possa conduzi-la a um caminho santificado, sempre na presença do Espírito Santo de Deus. Parabéns então à jovem, a nossa querida amiga, querida criança Kiara Milagre de Amorim, que está fazendo os seus 4 anos de vida que o Senhor lhe concedeu. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18:01. A todos vocês que nos ouvem, uma excelente tarde de segunda-feira, sempre invocando o Senhor Deus, o Espírito Santo dele, para fazer morada no nosso coração.
Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Mateus 25, versículo 1. Amém? Vamos falar um pouquinho disso aqui, para que você entenda melhor o que o Senhor colocou no coração para que eu falasse para você. Todos abriram, amém? Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 1 nos diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes.
As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Algumas versões está tosquenejaram e dormiram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, amados irmãos, é muito importante quando nós entendemos a simbologia bíblica, tá? Mulher na Bíblia é símbolo de quem? Mulher é símbolo da igreja. Você vê em Apocalipse 17, uma mulher prostituta, amém? Uma igreja infiel. Você vê em Apocalipse 12, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, vestida de 12 estrelas. Você vê a igreja fiel, amém? A palavra do Senhor vai falar em Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim: mulheres, sejam submissas aos vossos esposos, como a igreja está sujeita a Cristo. E vai dizer: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, amém? Porque o marido que ama a sua esposa ama a si próprio, quem ama a si próprio não fere o próprio corpo. Então ele faz o comparativo de Cristo o noivo e igreja a noiva. Mulher símbolo da igreja. Mas nós já sabemos em Apocalipse que mostra uma igreja fiel e uma igreja infiel. Então sabemos aqui que também não são representadas 10 igrejas, mas está representando a fiel e infiel, porque é 5 prudentes e 5 nércias. As nércias representam a igreja infiel, e as prudentes simbolizam a igreja fiel. E o que caracterizava a igreja prudente? Ela tinha azeite de sobra, ela tinha consigo a lâmpada. Essa lâmpada, eu já tive acesso a uma lâmpada dessa que a noiva carregava no dia do cortejo. Era uma lâmpada bem pequena que cabia na palma da mão, feita de barro, com um feltrozinho, e ela tinha que estar cheia de óleo para que rendesse, para que mantesse a sua lâmpada acesa. E no momento do cortejo, saía pela rua, não tinha luz, amém? Então, para que o noivo não se confundisse com a sua noiva, ela tinha que trazer a lâmpada na altura do rosto, para que no meio de todo aquele cortejo ele viesse reconhecê-la. Esta é a minha noiva, eu estou vendo o rosto dela, estou conhecendo ela. Então, trazendo essa simbologia da lâmpada, do que significa, nós temos que ir para o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você pode glorificar a Deus? Então a igreja fiel, ela tem a palavra. Mas a palavra fala que as 10 tinham lâmpada, até mesmo a infiel. Você pode observar que para toda falsa doutrina eles pegam um texto fora do contexto. Já observaram isso? Quer ver uma coisa? Se você vai para Mateus 4, que diz: e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias, teve fome, e veio o tentador, não é isso? Então ali está escrito tentador, ali está escrito diabo. Se não tivesse o nome diabo e não tivesse o nome Jesus, suponhamos que tivesse o nome Alain ou Elvis, não é isso? Ali, ou Elvis e Fernando, quem você diria que estava certo? Porque os dois usou a Bíblia. É fácil você identificar que Jesus está certo porque fala o nome Jesus. E se não tivesse Jesus? É muito simples. Você vê que Satanás, ele usa o texto fora do contexto, e Jesus, ele pega os seus textos dentro do seu contexto. Também está escrito: não tentarás o seu Deus. Ele pega o mesmo contexto e derruba Satanás ali. Então, para toda falsa doutrina, não é isso? Existe alguém usando, não é isso? Por exemplo, tem uma pessoa na televisão, tá? Um pastor, que ele diz assim: nós consagramos água no monte, e as pessoas pregam contra essa água, diz que a gente não pode distribuir, até porque não é de graça, tá? Eu não estou aqui dizendo nome, nem denominação, estou falando um fato. E ele fala: eu vou provar na Bíblia.
E ele pega Êxodo 23, no versículo 25, que está escrito assim: e servireis o Senhor, e ele abençoará o seu pão e a sua água, e sarará as suas feridas. Fala, está vendo aqui? Está escrito. Então não adianta pregar contra nós, porque está escrito. Mas o contexto não começa no versículo 25, ele começa no versículo 20. Ele fala assim, olha, eis que tenho colocado um anjo diante de ti, não susciteis a ira dele. Fazei tudo o que ele te mandar, e das suas palavras não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E tire do meio de vós todas as suas idolatrias, e quebrai de todas as tuas estátuas. Então servirei o Senhor, e ele abençoará o seu pão e a sua água. Ele pega somente o versículo final, e ele fala, então você que é católico, espírita, macumbeiro, você que não tem religião, você pode vir pegar essa água que você vai tomar e Deus vai te curar. Mas a água não é de graça. Então toda falsa doutrina ela é baseada em um versículo, em um contexto bíblico. E você só identifica uma falsa doutrina quando você conhece a palavra de Deus. Amém, queridos? O Senhor fala, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. O lobo, ele não vem como lobo. Todos vão parecer, queridos, cordeiros. A palavra fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, e é mister que os seus demônios se transfigurem em quê? Em ministros de Deus. Então vão parecer igreja. Vai parecer Espírito Santo de Deus, vai parecer verdade. Então nada pode contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Conhecendo verdadeiramente a verdade, você não cai em fábulas, nem em questões intermináveis que mais produzem contenda do que edificação. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, amém, igreja? Você tem que ler, você tem que examiná-la dia e noite, para que você não venha a ser enganado. As 10 tinha lâmpada, porém uma tinha azeite, e a outra não tinha consigo o azeite dentro da lâmpada. Bom, Davi fala assim, ó, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice, ele transforma. O óleo simboliza o quê? A unção. Então significa que a igreja fiel, ela tinha a palavra na unção do Espírito. Ela não tinha a palavra segundo a sua razão, ela não tinha a palavra segundo a sua interpretação, segundo aquilo que ela acha que é certo ou que é errado, mas ela tinha a palavra segundo o Espírito. E as outras não tinham a palavra segundo o Espírito. Os irmãos estão compreendendo? Mas tem uma coisa que me preocupa nesse texto. Ele diz, as 10 tosquenejaram e dormiram. Então você vê uma igreja que tinha a palavra, que tinha o Espírito, mas que ela dormiu junto com a inércia. Amados irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Eu falei para o povo da minha igreja isso. Eu falei, irmãos, vocês creem que essa igreja tem a palavra? Diga amém. Eles falaram amém. Vocês creem, irmãos, vocês aqui, que essa igreja tem a palavra? Diga amém. Vocês creem que essa palavra tem o Espírito? Diga amém. Pois eu vou provar que mesmo atento às muitas coisas que estão acontecendo, a minha igreja e a sua ainda está dormindo. E esse é o intuito. O intuito é que a igreja acorde. Esse é o intuito. Temos a palavra, temos o Espírito, mas ainda estamos dormindo. A palavra fala, amados irmãos, que a igreja tinha a palavra e ela tinha o Espírito, mas ela dormiu. Ela desapercebeu de tudo aquilo que estava acontecendo, mas houve um grito. O grito aí, olha o noivo, saía ao encontro dele. E a palavra fala que as prudentes, elas acordaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elas prepararam as suas lâmpadas, acenderam e foram ao encontro do noivo. As nessa falou, dá-nos consigo, dá-nos do seu azeite. Ela falou, não posso, que vai faltar para você e vai faltar para nós. Vá lá e compra. Por que ela manda comprar? Porque tudo nas falsas igrejas hoje não é comprando. Você não compra terreno no céu, você não compra unção, você não compra azeite ungido, você não compra o pedacinho de terra em Israel, você não compra tudo, então você não aprendeu que era comprado, você não aprendeu que era com dinheiro. Vá lá e compra, vê se eles podem te dar a salvação, se eles podem te dar a unção do Espírito. Vá lá e compra. Não aprendeu que é tudo com dinheiro? Querido, se Jó passasse o que ele passasse no dia de hoje, ele estava arrebentado, cara. Se ele dependesse de uma igreja hoje. Porque que dinheiro ele teria para dar numa oferta, numa campanha, numa corrente, numa fogueira santa? O que ele teria para dar? A mulher dele falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó não foi levantado por uma oferta, por uma campanha, por uma corrente, por um envelope de ouro, de diamante. Não, ele foi levantado por fidelidade a Deus.
Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele vira para a mulher e não grita não, ele não esperneia não, jote o espírito. Ele fala, tu falas como uma louca, minha esposa. Servi a Deus quando eu tinha tudo, por que agora eu não vou servi-lo quando eu não tenho nada? Tem se tiver o carro bom, se tiver dinheiro na conta, se tiver com a casa direitinho, se tiver bem empregado, Deus é maravilhoso. Aí quando acontece alguma coisa, quer largar Jesus. Paulo fala que ele está pronto a servir a Deus na fartura, quanto na escassez. A palavra fala em Romanos 8, queridos, que ele fala assim, olha, estou bem certo que nem altura, nem profundidade, nem presente, nem por fim, nem perigo, nem espada, nem fome, nem anjo, nem arcanjo, nem principado, nem potestade, nenhuma criatura poderá me separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus. A sua motivação para estar em Cristo não é um carro novo, não é uma casa, não é dinheiro, não é emprego, é o teu nome escrito no livro da vida. Essa é a motivação, querido. Perdeu o carro, amém, mas está com o nome escrito no livro da vida? Maravilha. Perdeu a casa, está com o nome no livro da vida? Maravilha. Ah, minha esposa, meu marido, meu filho, está com o nome escrito no livro da vida. Glorifica a Deus. Glorifica. Você só não pode perder o teu nome escrito no livro da vida. O restante, querido, é resto. Imputa por perda, como Paulo. Amém? Porque um povo que não tinha carro, não tinha nada, não tinha lavoura, não tinha nada, estava no deserto, Deus sustentou ele por 40 anos. Então não se preocupe com essas coisas. Se preocupe com esse texto. Se preocupe com a parábola das 10 virgens, que a igreja tem que ter ele na mente, tem que ter ele vivo, se você quer subir para o reino. Se você quer viver com Cristo por toda a eternidade, amados irmãos. Houve um grito, e a igreja se despertou. Este grito, você já parou para pensar o que é? Você já parou para analisar o que é o grito? Você já viu, amados irmãos, um período na face da terra, que foi mais violento do que esse que a gente vive hoje? A violência de hoje é o grito. A moral cada vez mais baixa é o grito. A falta de amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é o grito. O grito nada mais é do que os sinais proféticos que se cumprem nas nossas vidas. Havia uma preocupação no povo de Tessalônica acerca da volta de Jesus, ficavam todos preocupados. Paulo fala, olha, não será assim. Não deixa ninguém mover facilmente o vosso entendimento como se o dia do Senhor fosse próximo. Porque não será assim sem que antes se manifeste, sem que antes haja apostasia e se manifeste o filho do pecado. O filho do pecado não se manifestou, não é isso? Ele não botou a cara dele, mas ele já está aí, a mente dele opera. Quem crê, diga amém. Diga amém. Então vai se manifestar a qualquer hora. Agora já a apostasia. Quem conhece 1 Timóteo capítulo 4, diga amém. Algumas pessoas conhecem, então a gente precisa abrir para não... Ele fala assim, olha, mas nos últimos dias... Na verdade ele não fala mais nos últimos dias, ele fala assim, mas o Espírito, com letra maiúscula, a Espírito Santo de Deus, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, por ter a sua própria mente cauterizada. Se você for para o dicionário, até o dicionário bíblico, apostatar significa voltar atrás. Éramos adúlteros espirituais. Nós acreditávamos em uma figa, um patuá, numa coisa, nós acreditávamos em tudo isso. Alguém pregou para mim e para você a fé de Hebreus 11. Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera, certeza é a prova de que não se vê, e pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Alguém falou para nós de um Deus eterno, imortal, invisível, mas real, e nós cremos, amém? Constituiu a fé. Largamos aquilo que era visível e palpável. Satanás perdendo muitas pessoas se convertendo, ele dá um jeito de entrar encobertamente, cumprindo 2 Pedro 2. 2 Pedro 2 diz, porque nos últimos dias houve entre o povo falsos profetas, como que no meio de vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha, introduzirão encobertamente. O que é encobertamente? Sem que você perceba. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguiriam suas dissoluções, pelo qual seria blasfemado o caminho da verdade, e por avareza faria de vós negócio. Então eles introduziriam heresias de perdição. Essas heresias de perdição que seriam o motivo da apostasia. Então Satanás ele começa a introduzir heresias de perdição e trazer de volta, fazer com que você venha voltar atrás na sua fé passada, na sua fé morta, na sua fé visível, na sua fé palpável. Hoje a gente tem alguns produtos aí que não são baratos. Nós temos rosa, cajado ungido, sal grosso, cimento ungido para fazer a obra, cajado de Arão, lencinho, setuma, benção. Nós temos uma diversidade de coisas que o povo tem que pegar, que o povo tem que ver. Apostatou sim ou não?
Porque a palavra fala, bem-aventurado que não viu e creu. Mas lá em Atos 19 fala que até que o Paulo dava o lenço e curava. Não, a palavra fala que levavam o lenço de Paulo. O povo tem uma tendência a ser idólatra. Então Paulo tinha sua toalha, muito calor. A palavra fala que de maneira que levavam o lenço de Paulo. Paulo não deu para ninguém, agarraram o pescoço dele e levaram. Amém, queridos? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê. Então a gente vive a apostasia. Ele fala que essa apostasia seria nos últimos dias. As profecias é o grito. Os acontecimentos é o grito. Quando nós vamos para os sonhos de Nabucodonosor, que você vê aquela estátua, ele fala assim, ó, tu, ó rei, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, Império Babilônico. Nós estudamos isso na escola. Mas virá um reino forte, não tão forte como o Senhor, mais forte, que é os medos e os persas. Daqui a pouco vem o quadril de bronze, que é Grécia, não é isso? Quem viveu no Império Babilônico aqui? Ninguém. Grécia, ninguém. Medo-Persa, ninguém. Aí veio as pernas de ferro, Roma ocidental, Roma oriental. Depois veio os dedos dos pés, a mistura do ferro com o barro. Hoje, se você entrar na internet, bota assim, as nações são divididas em bloco. Está vendo reuniões, mas reuniões estão dividindo o mundo todo em 10 blocos, dedos dos pés. Quando é que via pedra cortada sem auxílio de mãos? Que pedra é essa, pastor? Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 3 e 4, quando Pedro está perante o Sinédrio, e ele é interrogado acerca do bem feito àquele homem que ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Amém? Estou correndo um pouquinho, mas os irmãos são entendidos da palavra, então os irmãos não vão se perder. Não tenho prata nem ouro, que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, eles são presos por isso. E fala, olha, em nome de quem, que autoridade, que esse homem está curado? A palavra fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, anciões do povos e principais, visto que estamos sendo interrogados acerca do bem feito este homem, do modo que ele foi curado, eu quero dizer que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, quem vocês crucificaram, que ele está curado. A pedra de esquina que vós edificadores rejeitaram. Então quem é a pedra? Quem é a pedra? Jesus. Então aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, esmiuçava a estátua nos pés, não é isso? Derrubando todos ali os impérios anteriores, estabelecendo o seu reino, a sua justiça eterna. Então o que é a justiça eterna? É o milênio de Cristo com a sua igreja, no período dos 10 dedos, que é agora. Estamos vivendo ele. Está diante de nós. Os irmãos estão compreendendo? O cenário de Gog e Magog armado. Israel para ser dividido agora. E tudo isso é necessário para que haja um acordo. Construção do templo. Ouviu o acordo? Os últimos 7 anos da igreja na terra. Através do acordo que está sendo feito, acordado. Isso tudo não é o grito? É o grito, queridos. E você quer ver grito maior? A palavra fala de uma grande aflição, qual nunca houve e nunca haverá. Ela está chegando, ela está às portas. Mas ele fala que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Esquece as catástrofes que estão por vir. Esquece elas. Não é coisa tão grande assim não. Isaías 3 só fala que ele vai tirar a terra da sua órbita. Ele vai mover a terra do seu lugar. É muita coisa ou pouca? A palavra fala que 1/3 da população mundial vai morrer em um estalar de dedo. E temos que estar pronto para estar inserido nesse 1/3 ou não. Temos que estar pronto. Igreja do Senhor Jesus Cristo está pronta. O Evangelho não te prepara para a vida, o Evangelho te prepara para a morte. O Evangelho te prepara para fechar os olhos e se encontrar com Cristo. Amém, queridos? É para isso. Mas estamos na iminência de acontecer tudo isso. Mas esquece essas catástrofes. Esquece. Você consegue viver mais quanto tempo com essa violência? Você consegue viver mais quanto tempo com a moral tão baixa? A minha filha tem 9 anos de idade, não tem condições dela ver televisão. Tem que gravar as coisas, tem que pegar coisas direcionadas para ela ver, porque não tem condições dela ver televisão. Olha como é que está aí fora a violência. Olha como é que está, amados irmãos, o tráfico que só aumenta. Olha como é que está, amados irmãos, o amor um pelos outros. Está tudo numa subversão de valores que vai de mal a pior. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Quanto tempo? Quem tem filhos aí abaixo de 10 anos, diga amém. O que você acha? Como é que vai estar o mundo quando seu filho tiver 15? Quando ele tiver 16? Como que vai estar? Você como cristão, como um servo do Senhor, você se imagina nesse mundo daqui 10 anos? O país quebrado, as nações quebradas. Nós não temos saúde, nós não temos segurança, nós não temos escola, não há mais emprego para muitos.
Vai de mal a pior. Daqui a pouco, mas aqui na Venezuela, vizinho, eu já estou entrando aqui na fronteira, aqui desesperado, pegar um saco de arroz e feijão. Quem sabia disso, diga amém. Veja a reportagem. A gente fala de juntar comida, a gente é maluco. Mas tem vídeo de irmãos, pastor, na Venezuela, que o Senhor revelou há 3 anos atrás para guardar alimento. E chamaram de maluco, chamaram de doente. Olha a Venezuela agora lá. E quanto tempo a gente está falando disso, Patrícia? Ah, pastor, é maluco. Pastor, mas na Venezuela teve irmãos. E tem mais, teve irmãos que foram na televisão falar. Deus revelou que é para guardar alimento, que virá um grande período de fome. Mas todo mundo diz que crê no Senhor, mas quando ele traz uma profecia, ninguém crê. São muitas profetadas? São. Mas ele fala para você não desprezar a profecia, mas para julgar se a Espírito Santo de Deus. Se você pegar uma profecia, ouvir ela, botar o teu joelho no chão, consagrar um tempo a Deus, se separar mesmo ali você e ele, fala: Senhor, confirma se provém de ti. Você pode estar certo que no mínimo que vai acontecer, você ter um sonhozinho com aquilo. No mínimo. Mas quem quer orar? Quem quer pagar um preço? Orar, viver a palavra, é um preço muito barato para ser livre de tudo isso e alcançar a eternidade. Amém, queridos? Porque tem um detalhe também. Ah, isso não é de Deus não. Se for. Ah, isso não vai acontecer não. Isso vai acontecer. Você que desprezou e não deu crédito, vai ser salvo? Você não acreditou no Senhor? Você não ouviu a voz dele? Vai ser salvo? Vai haver salvação para você? Mas enfim, queridos, o grito está ecoando. Quando nós em 2009 falávamos de asteroide vindo sobre a Terra, em 2009, nós éramos malucos, nós éramos doentes. 2009, tem vídeos para comprovar isso. Mas agora a Rússia declarou. A NASA, que é um órgão que não se dá crédito dele, mas acabou declarando também. Você vai no Google Earth, você abre lá, você vê a pedrinha lá. Você vê especialistas de tudo que é área. Tem um vulcãozinho aí para entrar em erupção, que se ele entrar, ele vai só rachar os Estados Unidos em 2. Se isso não é o grito, irmãos, é o quê? Se isso não é o grito, é o quê? A palavra fala que o urso e o tigre engoliria a águia. A China e a Rússia se uniram e querem pegar os Estados Unidos. Se isso não é o grito, irmãos, o que é o grito? Quem entende que é o grito, diga amém. Amém. Igreja fiel não é a que tem a palavra, nem mesmo a que tem o azeite. É a que ouve o grito e acende a sua lâmpada. Porque tem muita gente muito usada por Deus, conhecedor da palavra, mas que não está dando crédito a essas coisas, que não está ouvindo o grito. Então a igreja que vai adentrar a porta é aquela que escutou o grito. Podia ser qualquer pessoa gritando, podia ser alguém enganando, mas ela prontamente se levantou, preparou a sua lâmpada, acendeu e foi ao encontro do noivo. Queridos, o que eu quero dizer para você é que na parábola das 10 virgens, não é o noivo que vai ao encontro da noiva, é a noiva que vai ao encontro dele. Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, acenda a sua lâmpada. Querido, lâmpada acesa, a revelação é clara. Busque a palavra no Espírito. Lâmpada acesa, examinar a palavra. Ele não manda você ler a Bíblia, ele manda você examinar as Escrituras, para que você venha cuidar, ter nela a vida eterna. Lâmpada acesa é a presença viva do Espírito na sua vida. Mergulha na Escritura, come esse livro e peça ao Senhor a revelação dele, e sai ao encontro do Senhor. Como que eu saio ao encontro do Senhor? Simples. A palavra fala no livro de Jó, que o servo do Senhor ia até ele, o servo do Senhor ia até o Senhor, e apresentou-se também Satanás. Você acha mesmo que o servo do Senhor saía daqui, ia lá encontrar com Jesus? Ia lá encontrar com Deus? Quando que eles encontravam com Deus, querido? Quando? A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse 8, e houve silêncio do céu por meia hora. E foi acendido o incensário, e foi levado até o ancião de dias, com as orações dos santos. Quando é que eu me apresento diante do Senhor? É quando eu oro, é quando eu clamo. Só que quando se apresenta, o que está mostrando, a analogia que está sendo feita ali em Jó,
é que quando a sua oração chega perante o Senhor, chega também Satanás. Porque o trabalho dele, ele é acusador. Não diz que o Senhor não vai ouvir. Ele fala que os ouvidos não estão tapados para que não ouça, olha só. E as mãos não estão encolhidas para que não possa ouvir. Mas o pecado faz divisão. Então ele está ouvindo. Ele vai ouvir o teu clamor. O que vai determinar que a mão dele seja estendida ou não, é a tua vida com ele. Vai aparecer também o tentador e vai dizer: tu vai ouvir a oração dele? Tu viu os vídeos que ele estava vendo? Você viu quando esperou os pais dormir para acessar aqueles vídeos ali? Tu vê com quem ele conversa no WhatsApp? Tu vê ele marcando isso, marcando aquilo? Tu vai ouvir a oração dele? Tem gato no relógio, tem gato net. Falsifica a nota fiscal. Olha como ora bonito na igreja, mas olha como é que trata a esposa, como trata o filho. Essa é a função de Satanás. Essa é a função. Mas para Jó, ele não teve o que acusar. Tanto que não é o diabo que fala, é o Senhor que fala. O diabo, quando Jó se apresenta, o diabo fica calado. Pode pegar, quem fala é Deus. Observaste meu servo Jó? Quando o servo está afiado, quando ele está ali na palavra, quando ele está com a candeia acesa, que é o Espírito, o Senhor, amado, ele tem prazer de ti. Este é o meu filho amado em quem me compraz, aleluia. Ele tem prazer. Quem se lembra de Daniel, que passava na rua e as pessoas falavam: esse Daniel tem um espírito excelente. Quando ele pede a entender a visão a Deus, o Senhor pega Gabriel e fala: Gabriel, vá depressa e dá a entender a Daniel a visão, porque Daniel é um servo muito amado, ele é um servo muito desejado. Então quando eu estou com a minha vida no altar, o Senhor fala: aí ó, meu servo, está vendo? Está na luta, na dificuldade, mas está fiel. O diabo tem que ficar calado. Mas quando, querido, você está errado, o diabo fala: aí ó, vai ouvir? Você não diz lá em Jeremias 1:2 que o Senhor tem compromisso com a tua palavra, que o Senhor vela sobre ela para cumprir? Então cumpre agora. O pecado dele, olha. Vocês não estão compreendendo? Então, acender a lâmpada é se santificar. Ela acendeu a lâmpada e ela foi ao encontro do Senhor. Quanto tempo tem que você não tira algumas horas, eu não disse minutos, de oração com Deus? Quanto tempo tem que você não lê as Escrituras? Quanto tempo você tem de igreja? Você já leu a Bíblia toda? Será que a Bíblia ela é importante? O que nos suja é o que? O pecado? Quem crê que o que nos suja é o pecado, diga amém. João 15:3, vós já está limpo pela palavra. Quem quer receber uma bênção do Senhor, diga amém. Eu não posso abençoar nem o pastor lá, Jesus somente. João 15:7, se vós estiveres em mim e as minhas estiveres em vós, pedireis tudo e lhe serás concedido. Para haver uma cura, uma libertação, uma restauração hoje aqui, tem que haver a manifestação dos pastores que estão aqui, ou de Jesus. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar é cumprir. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quem quer ir para o céu, diga amém. Examinai as Escrituras e vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quem ama a Deus, diga amém. Fraco. Quem ama a Deus, diga amém. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Todo aquele que diz que ama a Deus não conhece a Escritura é mentiroso. Não é eu que disse, é a Bíblia. Querido, ninguém é engenheiro sem estudar engenharia. Ninguém é médico sem estudar medicina. Tu nunca vai ser um cristão sem estudar o Evangelho e sem colocá-lo em prática. Há muitos erros hoje. Há muitos maridos que erram como maridos, não sabem lidar com as situações adversas dentro dos seus lares. Há muitas esposas que erram como esposa. Há muitos filhos que erram como os filhos, pais que erram como pais, patrões que erram como patrões, funcionários como funcionários, membros como membros, pastores como pastores. Porque a palavra fala em Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então ele está falando, se eu não conheço a Escritura, eu não vou conhecer o poder de Deus. Eu vou na casa da irmã Rosa. Isso é profético, vai acontecer. Amém. E ela vai fazer um bolo maravilhoso. Isso. Como é profeta mesmo. E como eu gosto de receita, eu gosto de cozinha, falei, irmã Rosa, que bolo maravilhoso. Esse bolo, irmã Rosa, como é que faz esse bolo? Ela fala, esse bolo é fácil. Esse bolo leva ovo, esse bolo leva açúcar, esse bolo leva margarina, esse bolo leva farinha de trigo, esse bolo leva fermento. Poxa, minha irmã, que legal. Eu vou para casa, pego a farinha de trigo, olho para ela, e agora? O que é que eu faço?
Ah, vou botar 1 quilo. Ele falou, leva farinha de trigo. E ovo? Vou botar 1 dúzia. Manteiga, vou botar meio quilo. E leite, vou botar 1 litro. Eu mexo tudo e agora? Eu fervo, vou pro forno, boto no forno. Vai sair o bolo? Mas eu usei os ingredientes. Você sabe que Jesus cura, mas você alcança a cura? Você sabe que Ele liberta, você alcança a libertação? Você está liberto? Você sabe que Ele restaura, você alcançou a restauração? Você sabe que Ele derrama dos dons do seu Espírito, você tem o Espírito? Eu tenho o Espírito. Há um teste muito simples de você saber se tem o Espírito. A palavra fala que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Na igreja que ele não é santo, não, oh, aleluia e tal. Chega em casa e explode. A gente já sai do carro discutindo. Mas o fruto do Espírito é gozo, é paz, longanimidade, benignidade. Fé. Não, mas eu fui usado, eu cantei, eu ministrei, eu preguei, Deus falou comigo, Deus me usou para entregar uma profecia. Queridos, não se engane. Se você tem o Espírito, o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Vão te arrebentar, vão te moer no chicote, vão te cortar todo, vão te jogar numa prisão fria, cheia de urina, cheia de fezes, com as pessoas mortas ali dentro, cheia de bicho, vão te prender em posição de masmorra e você vai, Shalom Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Foi o que Paulo fez, por quê? Porque ele tinha o fruto do Espírito, que era gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Se você tem o Espírito, querido, tu apanha, tu é açoitado, tu é perseguido, se levantam contra você, se levanta tudo, tu está tranquilo, porque você sabe quem você tem crido, e sabe que Ele é poderoso, e porque você conhece o Salmo 34, que diz que muitas são as aflições do justo, mas que de todos o Senhor vai livrar. Amém? Acabou a história. Fica tranquilo, você tem o fruto do Espírito. Então esse é o teste. Não é falar língua, não é pular no poder, não é entregar profecia, não é cantar. Ai, aquele irmão tem uma voz ungida. Que isso? Tem a voz ungida também? Tem um monte aí que tem a voz ungida, Pavarotti, Plácido Domingo. Cantar bonito não quer dizer unção. Porque senão o ímpio também tem unção, amém? Não confunda as coisas. O Espírito, a árvore se conhece pelos seus frutos. Amém? Então, o servo do Senhor, querido, que vai subir, aquele que escuta o grito. O mundo não é mais a mesma coisa. Se você é sensível à voz do Espírito Santo de Deus, você sabe que uma angústia está tomando conta do seu coração. Isso é profético. Essa angústia que toma conta do seu coração, com a impressão de que vai acontecer alguma coisa, é as dores de parto. Porque a mulher estava com quem estava para dar à luz. É as pequenas contrações. Está dando a contração, mas o espaço ainda está longo. Mas a tendência da contração é o quê? A igreja já entrou em contração. Já começou aquela contração, está um pouquinho longa, mas ela vai encurtar e vai ser rápido. Essa é a angústia. Os sinais do fim se cumprem em nossa geração. Toda a terra se angustia, geme a criação. Nós também juntos gememos, esperando a ardente expectação. A palavra fala que nós também juntos gememos. Essa angústia. Você tem sentido isso, pastor? Tem sentido, meu irmão? Quem tem sentido isso, diga amém. Esse é o Espírito Santo de Deus. É uma angústia na sua alma. É um prenúncio daquilo que vai acontecer. É o Senhor falando com você. Mas eu estou me sentindo angustiado, eu estou escutando um grito, mas eu estou focado no meu carro zero, eu estou focado na minha casa própria, eu estou focado no meu casamento, eu estou focado na prosperidade, eu estou focado nisso, eu estou focado naquilo, eu estou focado naquilo outro. Queridos, a palavra do Senhor fala em Timóteo 6, tendo que cobrir, o que vestir, estejas com isso contente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessas cobiças muitos se desviam da fé e se transpassam com muitas dores. É fácil para o Senhor falar, querido, você não conhece a vida que eu tinha. Você não sabe o que eu abri mão pelo Evangelho de Cristo. Estou falando para você abrir mão da sua faculdade. Estou falando para você abrir mão do seu trabalho, da sua empresa, do seu noivado, do seu casamento. De maneira nenhuma. Mas isso não é o foco principal. O foco principal tem que ser Cristo. Por que estáis ansiosos, solícitos pelo que é haver de comer e haver de beber? É contra as vossas vestiduras? Por que estáis solícitos? Observai as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e o Pai não a sustenta?
Pois que é mais importante, as aves do céu ou vós, homens de pequena fé? E a quantas vossas vestiduras, porque estejais solícitos, observar os lírios do campo, que não costuram, não tecem fio, por digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como lírio do campo. Se Deus veste assim o lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, dirá a vós, homens de pequena fé. Por isso, não estejais solícitos pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O ladrão da cruz falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pois te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reino dos céus não é uma boa empresa, não é um bom casamento, não é um bom carro, não é dinheiro na conta. Queridos, quando ele fala buscar em primeiro o reino do céu, ele fala: se preocupa em primeiro em garantir a tua salvação, se preocupa primeiro com o teu nome no livro da vida, se preocupa primeiro em ser santo, em ser separado, em carregar o meu testemunho, em ser a minha imagem na terra. Se preocupa com a tua salvação, porque se você se preocupar com o carro, com a casa, com o dinheiro, com os bens dessa terra, tu pode ganhar tudo isso e perder a tua alma. Está escrito lá no letreiro na frente, não está? Aquilo é para você observar. Cada vez que você for entrar, é o Senhor falando com você. Que adianta conquistar tudo e perder a sua alma, querido? Se o que é mais valioso é a sua alma. Trabalhe sim. Deus me deu uma bênção, eu fui promovido no trabalho. Você conseguia vir para a igreja, conseguia ler Bíblia, conseguia ter tempo para a esposa, para os filhos. Agora você está ganhando as turbas, carro novo, tudo direitinho e tal. Mas você sai de casa e você vê os teus filhos dormindo, a tua esposa dormindo, e você chega e já está todo mundo dormindo. Tu não tem tempo para comer, tu não tem tempo para descansar, tu não tem tempo para ler a Bíblia, tu não tem tempo para orar. Foi Deus que deu esse emprego? Deus feriu a palavra dele, Eclesiastes 3, tu dá um tempo e um propósito debaixo da terra? Tempo de plantar, de colher, de falar, de calar. Abre o leque, tempo da esposa, tempo do filho, tempo de dormir, tempo de comer, tempo do Senhor. Cadê Mateus 6,6? Quem pratica Mateus 6,6, diga amém. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o teu Deus. O Deus que te vê em secreto te recompensará. Não é o culto em família, muito importante, mas não é esse. Não é o culto na igreja, é o teu momento, durante 24 horas do teu dia, que você se tranca de tudo e todos e vai buscar a face do Senhor. Você, o teu momento de intimidade, é mandamento. Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não cobiço o que é meu, mas não ora. E tem um mandamento: orar sem, está pecando do mesmo jeito. Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não faço mal a ninguém, mas tem outro mandamento, lá em Josué 1: não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, para que prudentemente o Senhor te conduza por onde quer que andares. É mandamento. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, expulsar os demônios. Quantas almas você ganhou em 2016? Quem sabia que critério de salvação é almas, diga amém. Almas é critério de salvação. Eu provo. Toda vara em mim que produz frutos, eu podo para que dê mais fruto. Mas a vara em mim que não produz fruto, corta e lança fora. Aonde que ele lança? Aonde? No fogo. O que é fogo? Inferno. Não, mas eu sou uma árvore bonita, eu sou uma árvore, né? Uma árvore. Quem te plantou não te plantou. Eu sou uma árvore que dá uma sombra bonita. Quem te plantou não te plantou para você dar sombra. Quem te plantou para você dar fruto. Ele não vai te conhecer pela sombra, ele vai te conhecer pelo fruto. Então abre a boca, prega para o teu vizinho, prega para o teu amigo de trabalho, prega no ônibus, prega na escola. As pessoas estão se lançando. Tem pessoas ímpias, que estão agarrando no meu braço. Eu estava no banco, pessoa cheia de patuá, cheia de coisa, o senhor conversando, ele agarrou no meu braço e falou: tu é evangélico, não? Eu falei: sou. Ele fala a verdade, não me esconda nada. O mundo está esquisito, vai acontecer alguma coisa, não vai? Eu preguei, as pedras estão clamando, querido. Qual é a maior dificuldade de evangelizar? A boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio da palavra, a Bíblia fala que rios de água viva fluirão do seu interior. Mas se estiver vazio, tu não vai ter como evangelizar. O grito está aí. Não adianta você ter o azeite, não adianta você ter a palavra, se você não acender a tua lâmpada e não ir ao encontro do noivo. Essa mensagem é para dizer que Deus colocou um homem na vida de vocês, que tem dedicado a vida dele, não só ele, o filho e a esposa, a ver o que está acontecendo no mundo. Os estudos são sérios,
Eu conheci pastor Alain agora, já estudo isso há algum tempo. A Patrícia lá é minha colega de estudo. A gente dá estudo há anos também sobre isso. E está tudo certinho, vai acontecer. A gente deixa de viver a nossa vida. A gente está de segunda a segunda dedicado à igreja, dedicado ao povo, pesquisando fonte segura, passando para cada um de vocês, para que vocês não venham ficar perdidos, onde a maioria das igrejas ninguém sabe uma vírgula do que está acontecendo. Então tudo vivendo as suas vidas como se não estivesse acontecendo nada. A gente faz isso porque vocês têm valor para nós, porque a gente ama vocês, porque a gente quer entrar no céu com vocês. A nossa vitória é que cada um de vocês entre no céu conosco. Dê valor a isso. Como é que eu posso dar valor a isso, pastor? Santificando a sua vida. Porque o momento que nós vivemos ela é o momento daquele que é santo santificar mais. Então eu agradeço muito a oportunidade. Eu gostaria, 6 minutos, mas vou encerrar, onde desde já eu já agradeço a oportunidade, tá? Não tenha isso como uma mensagem, como uma pregação, mas tenha isso como algo que eu estou dividindo com os irmãos, que o Senhor me mostrou na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Os sinais é a misericórdia de Deus, porque se não fossem sinais proféticos para nos despertar, creio, pastor, que nenhum de nós nos salvaríamos. Mas ele desperta, cria temor, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Obrigado pela oportunidade, pastor. Muito obrigado. Aleluia. Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18h48. Somos gratos a Deus por Ele ter permitido que eu e você, mais uma vez, pudéssemos ouvir o que Deus tem, o recado, o que Deus tem falado, o que Ele tem nos chamado a atenção. Verdadeiros adoradores são aqueles que realmente têm a sua dedicação do início ao fim do dia para adorar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito. Ouvimos a mensagem e sabemos que realmente existem pessoas comprometidas na seriedade com o Evangelho, na seriedade da pregação da palavra, na seriedade da propagação da palavra. Deus sempre nos adverte que deveremos ficar atentos exatamente com os fins, porque os fins estão próximos e que realmente nós não podemos nos deixar pela preguiça, não podemos nos deixar por outras coisas, deixando para trás o reino de Deus, deixando para trás aquilo que deve ser feito para Deus. Sabemos que somos carne, sabemos que somos pecadores, sabemos que somos fracos, sabemos que realmente temos outras obrigações, mas se nós não colocarmos no nosso coração que tudo isso que nós somos, primeiro nós dependemos de Deus, primeiro nós dependemos de Cristo, primeiro nós dependemos daquele que rege o universo. Não adianta nada do que realmente nós ouvimos aqui agora neste programa, essa mensagem que o pastor Elvis nos trouxe, de que nós não aplicarmos em nossa vida. Às vezes realmente nós colocamos muitas dificuldades para adorar ou ser verdadeiros adoradores de Cristo. Às vezes colocamos muitas outras obrigações em primeiro lugar do que a palavra de Deus. Realmente que esse estudo, que esta palavra de hoje venha nos fortalecer cada vez mais. Como o pastor falou, eles estão estudando de segunda a segunda. A Deus foi permitido, por Deus foi permitido, a Deus foi feita a vontade, por Deus tem sido a vontade dele, que nós estamos aqui, exatamente, estamos caminhando para 2 anos e 8 meses, levando esta palavra sempre ao alcance do seu ouvido de várias comunidades, de segunda a sábado. Esta é a missão que Deus dá para você, para mim, para todos, para que nós possamos ouvir a sua palavra, ou através de rádio, ou através de cultos, ou através de louvor, ou através de algum meio para que você seja antenado, em primeiro lugar, no reino do céu. Porque se nós realmente deixarmos para o segundo plano, terceiro plano, quarto plano, mas vai chegar uma hora que eu e você vamos recorrer a Ele,
por algum problema de enfermidade, por algum problema de acidente, por algum problema até mesmo de cárcere privado, por algum problema. Não vamos deixar o nosso Deus para depois. Vamos colocá-lo ele sempre em primeiro lugar. De repente, eu tenho um filho que está precisando de ouvir a palavra. De repente, você tem um filho ou uma filha que precisa de ouvir a palavra de Deus. Mas as coisas do mundo, a sua diversão, a sua alegria, o seu rock, os seus amigos estão deixando de você levar o seu filho ou a sua filha a uma igreja mais próxima, ou até mesmo que Deus fala que ninguém deve ser obrigado a ouvir a palavra dele. Mas às vezes mesmo nós deixamos de falar a palavra de Deus para quem está bem próximo da gente. Ou às vezes nós não se importamos com essas pessoas que estão bem próximo da gente. Aí nós estamos negando a Deus mais uma vez no seu segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a você mesmo. De repente você não se importa com o seu filho ou com a sua filha, de repente não se importa com o seu amigo ou com a sua amiga, de repente você não se importa até mesmo com você, é sinal de que você está abandonando Deus. E você vai lembrar dele quando de repente você passar por uma enfermidade, por um acidente, ou até mesmo o Senhor vai permitir que você aconteça algo com você, mas ele vai te dar o livramento. E você vai reconhecer que foi por Deus que não aconteceu. Eu quero agradecer a você que estão nas comunidades, a você que está descansando esta segunda-feira, muitos não foram trabalhar, e Deus permitiu que você que está na praça pública, a você que está acessando o site, a você que está aí na rua Itaguaçu, um abraço aí a todos os moradores da rua Itaguaçu, em especial aí o meu amigo e irmão Magno, ok? Vocês estão ouvindo aí o programa Falando de Jesus, que em breve, muito em breve, eu quero ser breve para aí levar a extensão da Rádio Popular na rua Itaguaçu, em vista da Serra 1, para esses moradores que gostam de ouvir a palavra de Deus, que gostam de ouvir exatamente o que Deus tem um recado, para que possa estar ouvindo claramente através da sonorização da Rádio Popular. Nós agradecemos ao irmão Magno por essa obra bonita, o qual está fazendo aí na rua Itaguaçu, fazendo o trabalho de irmão, de evangelista, acessando o seu celular, aí colocando numa caixa de som que os moradores da rua Itaguaçu, eu acredito que deve estar todos lá de fora da rua lá, ouvindo o programa Falando de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por este momento tão especial, porque Jesus está falando, o grito está aí. Então, se você tiver tempo de ouvir a palavra de Deus, não ignore, não troca por um programa de televisão, não troca por uma novela, não troca por um futebol, não troca por um shopping center, não troca para bater papo. Se você tem a oportunidade de ouvir alguém falar a palavra de Deus, se achegue, porque de repente Deus quer falar com você, aí você está afastado. Sabemos que realmente o mundo que vivemos, se não fosse Deus e se não fosse por intermédio do teu Filho amado Jesus, nós já não estaríamos mais aqui. É sim, pela misericórdia dele, de que nós estamos existindo ainda, e ainda nossos olhos estão vendo tantas coisas acontecerem, bem próximo de nós. Às vezes nós estamos vendo o que está acontecendo do nosso lado, da nossa casa, ou até mesmo na nossa rua, ou até mesmo no nosso bairro. Mas não se espante não, é Deus que está dando um alerta, está mostrando que o grito, que os fins estão chegando. São 18 horas e 55 minutos, nós vamos encerrar a nossa programação, agradecendo mais uma vez a esse Deus que tem nos sustentado, a esse Deus que tem nos alimentado, a esse Deus que tem dado força, coragem, determinação para colocar a sua palavra no ar, de segunda a sábado, porque o mais importante aqui não é o apresentador, o mais importante não é o mensageiro, o mais importante é a palavra de Deus, que é para nos resgatar e para nos salvar e convidar a nós para fazer morada no seu reino. A todos vocês,
Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus, aonde eu e você, com a permissão dele, estaremos aqui amanhã, a partir das 18 horas, a partir das 17h30, para a apresentação deste programa, que não é meu e não é seu, é de Deus. A todos vocês, continua tendo uma excelente segunda-feira, sempre na presença daquele eterno, daquele Pai, Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus assim permitir. Aos amigos e amigas em Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Chico City, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras, em toda parte. Valeu mesmo pela companhia de sempre, tá certo? A nossa programação via cabo para as comunidades de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Chico City, Vista do Mestre, vai encerrando por aqui, volta amanhã às 8 da manhã. Só que você, meu amigo e minha amiga que está acompanhando a nossa programação agora, continua conectado com a Rádio Popular e a nossa programação online, que é 24 horas direto com você, tá certo? Você que está ouvindo a nossa programação agora, nas comunidades, pode acessar também o nosso site, www.radiopopular.net.br. Você que já está conectado, continue conosco, porque vem aí a nossa programação especial online, com muita música para você, tá certo? A partir de agora, até amanhã às 8 da manhã, muita música para você na nossa programação online, no nosso site www.radiopopular.net.br. Um grande abraço a você nas comunidades. Amanhã de volta a nossa programação 8 da manhã e a partir de agora na internet no www.radiopopular.net.br. Ótima noite a todos. Os 10 mandamentos para a paz. Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Ame-se, confie em si mesmo, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor. Reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas. Eduque seu filho através da conversa, do carinho e do apoio, e tome cuidado. Quem bate para ensinar, está ensinando a bater. Participe com sua família da vida da comunidade, evitando as más companhias e diversões que incentivam a violência. Procure resolver os problemas com calma e aprenda com as situações difíceis, buscando em tudo o seu lado positivo. Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo o que você pensa e ouvindo o que os outros têm para dizer. Respeite as pessoas que pensam diferente de você, pois as diferenças são uma verdadeira riqueza para cada um e para o grupo. Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser. Peça desculpas quando ofender alguém e perdoe de coração quando se sentir ofendido, pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar. Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Rádio Comunitária Popular, um veículo de comunicação a serviço das comunidades. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Boa noite, Pai. Termina o dia e a Ti entrego meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros.
Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo me lembrei de que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Perdão também, Senhor. Perdão por meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência do espírito de servir. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a Tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer o sim como Maria. Perdão por aqueles que deveriam pedir-te perdão e não se decidem a fazê-lo. Perdoa-me, Pai, e abençoa